Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Muito bem, são 9 horas e 21 minutos, 9 e 21. Mix Café até às 11 horas da manhã. Principais informações do dia, ao vivo aqui pela 98,5. Vamos agora à entrevista do dia desta manhã de quarta-feira. Augusto. Nós estamos recebendo aqui o presidente da subseção da OAB de Rio Grande, André Moita Monteiro. Bom dia, André. Bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, Augusto. Bom dia, Azambuja Júnior. Bom dia aos ouvintes. É um privilégio estar aqui e poder falar um pouco desse nosso mês da advocacia, né? Já que dia 11 é o dia do advogado. Verdade. E a programação começou já segunda, né? Segunda-feira a gente começou já com uma live com o presidente, o superintendente dos portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, né, que ele foi falar do Porto Indústria, que é o projeto aí que ele está desenvolvendo e que está incentivando bastante Rio Grande, vendendo bastante Rio Grande nessa nossa parte do porto aí. Ele falou uma palestra maravilhosa, como ele sempre faz, e muito motivadora, principalmente para os advogados, assim, pela quantidade de investimento que estão vindo para Rio Grande, né? Então foi muito bom, durou quase 2 horas a conversa. O pessoal ali. Se estimula com essa, né? Então foi maravilhoso, né? Ontem a gente teve a segunda, né? E isso é organizado pelas comissões da OAB. A OAB tem várias comissões determinadas dentro das áreas, né, de atuação. Então essa foi desenvolvida pela Comissão do Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, né, que ela foi uma comissão que começou em Rio Grande e hoje já tem em Porto Alegre, já tem em outros lugares, mas ela começou em Rio Grande. Ontem a gente teve a palestra da nova era da advocacia e práticas restaurativas, né, dessa comissão mesmo, do direito sistêmico e práticas restaurativas, que foi dado pela doutora Patrícia Presser, que é uma especialista em direito notarial e registral, né? Falou maravilhosamente também numa live, que foi também 1 hora ali, mas muito esclarecedora, vamos dizer assim, que o que fala que não tem a necessidade de entrar tudo no judiciário, como a gente pode resolver vários conflitos. Hoje a nível de cartório, não? Por isso mesmo. Então ela, que é especialista nisso, então, explicou várias formas de resolver os conflitos antes de entrar na justiça, né? Que seria o que a gente deveria fazer na prática hoje, né? O advogado teria que ser um mediador antes de entrar na justiça, né? Então foi muito, muito interessante. E agora a gente tem, a próxima vai ser dia 6, que é feito pela Comissão da Mulher, que é a trajetória dos 15 anos da Lei de Maria da Penha. Né? Também é um assunto atual, né? Que exatamente, que vai ser feito pela Daniela da Rosa, que é vice-presidente da OAB da subseção de Canoas, e a pedagoga a Rosemary Cruz Marques, que é pós-graduada em psicopedagogia, né, pela clínica institucional lá. Então a gente tem vários eventos, isso vai ser durante a semana. A partir da outra semana já começa, né, bem na semana do advogado lá, a gente vai ter pela fiscalização do exercício da profissão da comissão. No dia 10 vai ser dada uma palestra sobre os limites, né, da propaganda da advocacia em redes sociais, né, que hoje é uma coisa... É uma coisa que todo mundo fica... E a gente não sabe até onde pode fazer, né? Então vai vir falar com a gente a conselheira federal da OAB, né, que ela foi uma das que criaram essa alteração da lei lá em Brasília, a Grace Stocker, que ela é de Porto Alegre, ela é conselheira aqui por Porto Alegre. E ela vai falar com a gente exatamente isso, que é um problema que a gente tem grande, né, nos processos administrativos que a gente trata dentro da OAB. E ela vai esclarecer o que pode, o que não pode, qual é o limite, até onde a gente pode. Né? Hoje em dia o advogado está que nem qualquer outra pessoa, precisa vender o seu serviço, né? E aí tem que usar as redes sociais. E a gente, claro, a gente tem uma certa regramento. Sim, a lei, e ela é muito rígida, assim, a lei da OAB, né, pelo Conselho da OAB. E aí, só que a gente vai deixar bem claro o que pode, porque algumas coisas a gente pode, realmente a gente precisa se vender.
né, faz parte de qualquer profissão. Consegue vender, né? Só que advogado que não pode a gente só tem que ter o limite. Então isso que a gente vai deixar bem claro nessa, e é por isso que a gente trouxe a Grace, porque a Grace, ela como ela foi uma das que criou a lei, que fez a alteração dessa lei, ela sabe os detalhes. Então, algumas informações que as pessoas querem saber vai ser esclarecidas nesse momento. Pode te dizer que vai ser uma das lives mais bem vistas. Eu acredito também. E a Grace, ela é muito clara, assim, a gente já fez outras entrevistas com ela aqui na subseção e foram muito boas, né? Então, vai ser bem, bem legal. No dia do advogado, a gente incentivando a prata da casa, a gente vai conversar com o Miguel Ramos, que ainda dispensa comentários, né? Hoje agora lançou um livro, agora estava vendo aí. Das sucessões, né? Ele queria fazer o lançamento do livro, ele disse, não, mas eu não vou fazer nesse momento, a gente faz logo adiante. Ele disse, não tem problema, Miguel, a gente está sempre aberto. E o Miguel vai falar, né, do que hoje ele trabalha, ele é desembargador do TRE, né, ele está no tribunal lá, ele está substituindo. E ele vai falar da urna eletrônica. É um assunto atual aí, tá? Outro assunto que a gente está em pauta aí, inclusive dentro da instituição, porque a OAB esse ano vai fazer as eleições, em alguns locais, alguns estados, de forma eletrônica. Então, ele vai exatamente esclarecer alguns tabus aí que existem, né? E ele que está lá dentro, ele trabalha com isso, ele vai falar um pouco sobre isso, que é outro ponto que a gente achou importante, principalmente para a advocacia nesse momento, que vamos ter uma eleição pelo meio eletrônico, né? Depois, no dia 12, que aí é a nossa Assembleia Geral, que a gente faz todos os anos, onde vai ser discutido vários temas, e com todo esse problema que a gente tem dentro do judiciário, a gente sabe que vai ser uma conversa bem grande. Uma conversa bem grande para a gente discutir ali e ver quais as medidas que a advocacia rio-grandina entende que é necessário ser tomada nesse momento, né? Aí, dia 13, a gente vai falar com o conselheiro estadual aí, né, que é o Felipe Milman, que vai falar do avanço da tecnologia e a realidade do sistema judiciário. Que hoje, né, com essa história da pandemia, muita coisa vem nos atropelando, né? Eu acho que a única coisa que andou nessa aí, né, André, é a situação da Justiça Federal, que há um tempo já implantou, né, o EPROC, né? O EPROC que já funciona há um bom tempo. Mas o Estado está perdido. E uma coisa que eu fiquei apavorado de ver ontem, até uma postagem de vocês no Instagram aí, é que os processos estavam digitalizados no Fórum Estadual e não estão. Não estão. Vão ser digitalizados a partir de setembro. Está havendo uma empresa para fazer a digitalização, sendo que a gente está na pandemia há 2 anos quase. Não, né? E parado o fórum há quanto tempo? Né? Sim. E uma coisa assim que eu fiquei apavorado de ver, nós temos aí 40 mil processos para digitalizar. Isso aí é uma coisa que faz em 1 mês, 2 meses. Né? É um problema que a gente vai enfrentar ainda aqui para frente, né, com essa história da digitalização. Claro que para nós vai facilitar quando estiver digitalizado e o acesso vai ser mais fácil, porque não tem aquela questão de ir lá, pegar o processo, carregar. Volumes e volumes, né? Isso vai fazer uma grande diferença para nós, né? Então, claro que a gente tem esse interesse que isso aconteça da melhor forma e mais rápido possível, porque realmente a gente precisa que isso ande tanto para o jurisdicionado, né, que é para o próprio cliente, como para o próprio advogado que precisa que esses processos andem para poder ter um resultado nesses processos, né? Mas, então, o Felipe vai falar um pouco sobre isso, até porque ele faz a relação direta com o tribunal. Então, ele vai nos explicar o que ele entendeu que evoluiu, o que não foi tão... E aí ele vai ser bem interessante essa palestra dele. Eu já conversei com ele sobre isso por problemas que a gente tinha. Então ele sabe bastante sobre isso e vai ser muito interessante. Essa vai acontecer no dia 13. Aí na outra semana, já no dia 17 de agosto, a Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero vai trazer adoção homoafetiva no direito brasileiro. Que aí também é um tema que tem uma certa polêmica e eles vão esclarecer alguns pontos que a comunidade precisa entender como é que funciona, né? E até as pessoas que têm interesse em saber como agir, né? Então, a comissão se preocupou com isso e vai trazer esse tema para a gente. No dia 18, já a Comissão da Justiça do Trabalho vai trazer a uberização da relação de trabalho e o desafio da advocacia, que é exatamente, né, parecido com essa questão da tecnologia, né? É um pouco de como isso
afetou. Você não evoluiu, qual é as afetou, exatamente. É um todo. tema bem interessante. Vai ser algo bem interessante de conversa, assim, que vai ser uma troca muito legal. Aí a Comissão da Criança e Adolescente, e essa foi interessante, porque eu participei da ideia, quando foi criado esse tema. Eles vão explicar um pouco como é que é a apresentação do sistema da proteção e o atendimento da criança no município. Como é que funciona isso em Rio Grande? São as pessoas que estão engajadas dentro da comissão, né, do município, explicando, porque muitas vezes o advogado precisa, onde é que eu vou localizar essa criança, onde é que ela está, porque quando ela é retirada do lar, né, por violência, alguma coisa, ela vai para algum lugar e muitas vezes o advogado que é contratado para defender a família, né, ou acompanhar o caso, ele não sabe para onde que a criança pode ser levada. Então, quais são os meios que tu pode ir para tu tentar localizar e o que tu precisa fazer, né, para auxiliar essa família ou essa criança nessa proteção, né? Então, um tema bom também. São temas que a gente se preocupou bastante em desenvolver aí, que vai ser feito. Depois a gente tem a Comissão do Jovem Advogado, que preocupado com toda essa questão da nossa previdência, que a gente não sabe o que vai ser. Então vão trazer as noções de investimento para jovens advogados, né? Vai ser uma palestra de o que tu pode investir, porque as pessoas dizem, tem que ter muito dinheiro para fazer um investimento. E eles vão mostrar, não, que muitas vezes tu começa com muito pouco. Sim, mas pelo menos tu tem um plano. Tu saber o que fazer e como fazer, né? Porque muitas vezes vai lá, eu vou investir R$50 por mês numa conta para fazer uma aplicação e isso posso fazer isso, e é isso que vai ser debatido. E isso vai já para o jovem advogado, para ele já entender que desde o início ele já pode começar a fazer isso, né? Então é muito legal. Aí a Comissão do Direito do Trabalho vai trazer outro tema, que é o teletrabalho, né? Que hoje é uma relação já está sendo aplicada há quase 2 anos. Já. Que a gente tem que entender, né? Quem trabalha na área trabalhista tem que entender como é que é esse regramento, como fazer isso. Eu sempre digo que a gente trabalha mais em teletrabalho do que no próprio presencial. A gente acaba não tendo horário, né? Não tem horário. Porque tu não tem horário. 15 dias, logo no início da pandemia, eu disse, não, vamos voltar, porque tipo de coisa assim, a gente trabalhava mais do que o horário permitido. Então, quer dizer, não adianta isso. Quem quer trabalhar, acaba trabalhando mesmo. Sim, né? sim. E não tem nada normatizado. O que tu pode fazer? E é isso que a gente vai debater, porque é exatamente essa relação, até onde ela tem um limite, como que tu vai controlar isso, porque tem várias regras que vão ter que ser obedecidas. E uma coisa assim, por exemplo, a maioria dos bancos hoje está aplicando isso. Né? O pessoal que tem comorbidade, tu está em casa, até hoje. Né? E aí, quantas horas tu precisa trabalhar? É uma situação ainda que... E o controle disso, né? Como fazer esse controle desse horário. E realmente, porque daí tu acaba não tendo a hora. Daqui a pouco tu tá ligando para um funcionário teu num horário fora do... Expediente, tudo. E tem, né? E aí acontece. Ele sabe então, assim, como fazer esse controle? Ele vai falar um pouco sobre isso. E os dois debatedores que vão participar, que é o Dr. Frank e a doutora Luciana, que são, um é da Satélite e outro da Getra, que são um do trabalhador e do empregado, do empregador. Então, pontos de vista diferentes. Então, vai ser bem interessante para qualquer ponto de vista. Qualquer ponto de vista, como empresário ou como trabalhador, né? Então, vai ser bem interessante essa palestra que vai acontecer. Deixa eu até ver que dia que é essa daí. Dia 24... 24. Depois tem a de igualdade racial e gênero, que vai falar sobre cotas raciais do sistema da OAB, porque hoje até pratico fazer constituir a diretoria, tu tem que cumprir determinadas cotas raciais. Então é interessante que tanto os membros da diretoria como do conselho tem que ter um número mínimo. E aí eles vão explicar como é que isso foi regrado, tá? E acaba com um debate sobre o direito tributário, também, que vai ser dia 31, mas é um debate sobre, não específico, é sobre o direito tributário como um todo, tá? Uhum. Que aí é o que encerra um mês do advogado. Então, essa é a programação, que é bem extensa. Né? E abrange vários tipos de assuntos. Mas um outro assunto também que eu acho que preocupa bastante, o pessoal, sabendo que tu ia vir aqui, já me cutucou aqui, né? Eu, como sou ligado nessa área,
Vocês tiveram um encontro ontem com a regedora do Tribunal de Justiça, né? Isso. E que a OAB reivindicou, a gente sabe o que está acontecendo, mas para os nossos ouvintes e até para os clientes. Sim, né? Entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. A gente ontem foi na terça-feira? Foi segunda-feira. A gente foi convidado para uma reunião com a corregedora, estava presente o procurador do município, procurador do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público nessa reunião. E a nossa principal reivindicação é a abertura do fórum. A gente quer que a gente possa entrar e ser atendido nos cartórios. Porque hoje, para a gente conseguir pegar um processo, quando o sistema está funcionando, porque ele está fora do ar, a gente agenda um programa lá, manda por um e-mail, agendando uma carga programada, que é o que a gente chama, para pegar o processo no outro dia, lá embaixo, numa central de cargas. E a gente pega o processo para olhar, faz o que tiver que fazer, devolve nessa central. A gente não tem acesso aos cartórios. E a gente sabe que muita coisa tu resolve no cartório. Olha, eu preciso só que junte o documento, eu quero uma certidão. E essa dificuldade que a gente estava justificando que queria que abrisse os cartórios, né? E a corregedora nos colocou, com toda a ponderação que a gente entende, que na verdade isso era uma questão da direção do fórum local, porque é difícil a corregedoria poder estabelecer isso. E a gente tinha conversado com a direção do fórum sobre essa possibilidade, e um tinha jogado para o outro. Bom, e aí aproveitar que estava todo mundo junto, né? É a hora da gente resolver. E aí a gente questionou aí a direção do fórum, eles disseram que pela estrutura do prédio que a gente tem hoje, né? Não um prédio novo que vai sair, mas em outubro, eles disseram que pela estrutura eles não têm como ter acesso aos cartórios. Né? Porque senão pode ficar muita gente ali esperando, alguma coisa assim. A gente até ponderou, quem sabe então a gente faz com agendamento nos cartórios, né? Porque já que não vai todo mundo, agenda. Eles disseram que nesse momento eles não teriam como fazer, tá? Porque teria que mudar a estrutura e, bom, a gente não tem como determinar o que eles façam, né? A gente depende da autorização deles. Claro que a nossa angústia é poder trabalhar, é poder levar ao jurisdicionado uma solução daquele conflito que ele tem. Então, claro que a gente fica numa angústia e meio com mãos atadas, porque como é que eu vou determinar que abram ou que nos atendam, né, de forma programada? A gente dá as alternativas, a gente tenta resolver. Tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de boa vontade deles também querer fazer essa parte. Então aí eles disseram que por esse prédio ainda não dá. Quando for para o outro, a gente aí vai tratar diferente. Então essa é a dificuldade. Realmente, além de todo o problema que tem do funcionamento realmente com essa invasão que tiveram do sistema, ou agora a instabilidade do sistema, a gente fica... Mas só que está 2 anos quase, né? Na verdade, a gente está com esse problema desde 2019, porque em outubro de 2019 teve a greve dos servidores. Sim, e aí, a partir daí... Dali depois veio o recesso forense, início de ano, aí quando em março, quando foi começar, iniciou a pandemia, fechou. Então a gente está mais do que 2 anos com isso. Então, o que eu estou sentindo é que vai ter... A subseção não tem poder para isso, né? Vai ter que ser feito um contato com o presidente da OAB para tentar. Eu sei que o presidente da OAB estadual teve até... Ele está com um pedido. Justiça, ele está com um pedido junto ao CNJ, o pedido já foi protocolado junto ao CNJ para reabertura dos fóruns. Tá? Isso é um dos pedidos que tem, a reabertura dos fóruns. Porque assim como o Rio Grande, existem alguns outros locais também que estão com essa mesma dificuldade. Né? Diferente de Pelotas. Pelotas, tu vai e tu é atendido no cartório. Entra um de cada vez, mas tu é atendido no cartório. Qualquer lugar hoje é agendamento, né? Eu só não vejo um porquê do Poder Judiciário como um todo, do Estado, do trabalho também, tem esse problema. Todo mundo está trabalhando, a maioria do pessoal foi vacinado da segunda vacina. O trabalho, eu já vou te dizer que o trabalho começou a reabertura a partir de terça-feira agora. Que bom. Eles tem um projeto gradativo, é de gradativo de retomada das atividades. Então agora eles já estão abrindo da 1 às 4 para atendimento. Então eles já começaram a fazer exatamente isso, uma progressão disso, com um número limitado de pessoas. Perfeito. Vai dar uma satisfação. Mas exatamente, diz, olha, eu já agendei para tal dia, vou lá ser atendido. Sim. Bom, o cliente vai dizer, bom, pelo menos já sei que tal dia eu posso vir aqui, que eu sei que vai ter. O problema é a gente ficar nessa angústia de sem saber o que dizer. Porque muitas vezes, como aconteceu comigo, o cliente chegou no meu escritório, eu fui atender ele assim, como é que está o meu processo? Eu digo, hoje eu não posso nem ver, porque o sistema está fora do ar.
então não tem nem como te dizer. E tu já está dizendo essa desculpa há quanto tempo? Sim, Deu uma, deu duas, deu 3 vezes esse problema, né? André, não quero te pressionar nada, o objetivo nosso aqui era nós falar dessa semana da Claro. né? E claro, tínhamos que comentar esse assunto, porque é um assunto que a gente precisa saber e pelo menos dar uma satisfação à população, que são os seus clientes, vocês, Claro. que precisam disso, né? A gente espera que um bom termo aí, eu quero ver se na próxima semana eu consigo conversar com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, até que já participou do Mix Café, até para ver como é que está essa situação toda, que eu acho que a gente precisa continuar na pressão, né? Sabe Sim. que pressão às vezes resolve. Sim, né? sim. A gente só espera que o pessoal tenha bom termo, né? Uma boa vontade de querer voltar ao trabalho, porque a população precisa disso. Eu concordo, eu acho que sim, acho que a gente tenta, né, de algum meio, Fazer até isso. auxiliar, bem isso, a gente tenta auxiliar, tanto é que eu já fiz algumas ordens de serviço conjunta com o fórum para poder funcionar, mas agora a gente depende deles, não temos muito o que fazer, né, não tem muito o que fazer, e realmente lá o Breyer, nosso presidente seccional, ele está tentando tomar algumas medidas para ver se a gente consegue, pelo menos, que volte, isso aí. André, agradecer a tua presença. Se tiver uma novidade aí com o fórum abrindo aí, estraga aí, com certeza nós vamos bater um outro papo aí. Tá bem, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, é um privilégio, os ouvintes, pelo menos a gente está dando uma satisfação para a população do que está acontecendo, então agradeço muito o convite. Um abraço, boa semana. Zambuja? Muito bem, tivemos a entrevista do dia aqui no Mix Café. Vamos agora a um breve intervalo, voltando em seguida com mais informações na sua manhã. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio Mix Café.